Boa família, Douglas CHC, luz diretamente, certo? É isso aí. Bom família, nessa aula eu vou te ensinar a orar, a fazer a verdadeira oração, certo? Ah, Douglas, mas eu já sei orar, eu tenho o meu jeito de falar com o pai conhece meu coração, tal. Não, você não está entendendo. Uma coisa é você orar do seu jeito, outra coisa é você orar pela palavra, tá bom? Então hoje eu vou te ensinar a fazer isso da maneira correta, beleza? Lembrando que a intenção aqui é das melhores, certo? Que todos alcancem o progresso, a vitória, certo? E a luz do Pai Altíssimo. Tá, para você que não conhece a Bíblia, você precisa entender uma coisa. A nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne, contra o ser humano, e sim contra as hostes espirituais da maldade e dos príncipes das trevas desse século. Está entendendo agora? Então a parada é espiritual. E para você entender isso, quando você pegar a sua Bíblia ou uma Bíblia, certo? Você vai abrir na passagem Efésios 6:10. Entendeu? Nessa passagem você vai encontrar a armadura de Deus. Você está entendendo agora? Isso existe na sua Bíblia, tá? Para quem já frequenta a igreja, conhece a palavra, já sabe do que eu estou falando, tá bom? Mas para quem não conhece, tá bom? Pega a sua Bíblia agora, abre na passagem Efésios 6:10 e vamos ler, certo? Do 13 ao 17, beleza? Só do 13 ao 17. Então, olha o que está escrito nessa passagem, tá? Efésios 6:10, vamos começar do 13 ao 17. Bom, aqui está escrito o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida da couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Beleza? Então você já entendeu. Na sua Bíblia existe a armadura de Deus, certo? Lembrando que com a gente o estudo é mais avançado, tá bom? Então, o que eu tenho para passar para vocês é o seguinte: nos meus estudos, certo? Eu ouvi um documentário de um ex-satanista e ele falava, entendeu, no testemunho dele, o que eles faziam com os anjos, certo? Que vinham trazer a resposta da oração das pessoas, entendeu? E nesse vídeo ele explicava que a oração tem poder e toda oração tem resposta, nenhuma oração é em vão. Então, quando a pessoa orava, o anjo levava a resposta à oração para o pai. E o pai mandava a resposta. Só que quando ele vinha desprotegido. Você está entendendo? Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas se reveste da armadura divina, mas esquece de pedir para o próprio anjo da guarda dela. Então o que acontece? Para você fazer uma oração, certo? E ela ter resposta, tanto você quanto o seu anjo tem que estar revestido da armadura de Deus. Você está entendendo agora? Então nesse documentário ele falava então, quando o anjo vinha com a resposta, a gente sequestrava o anjo. Se ele vinha sem o capacete da salvação, a gente atirava na testa. Se ele vinha sem a couraça da justiça, o peitoral, a gente atirava no peito. Se ele vinha descalço, a gente fazia ele andar no fogo. E aí o que que a gente fazia? A gente pegava a resposta da oração da pessoa, certo? E levava para essas casas de umbanda, candomblé, para eles falar que a revelação vinha deles. Você está entendendo? Para fortalecer mais ainda essas religiões, certo? Sendo que a resposta era para a pessoa que orou, entendeu? E aí, quando eu entendi isso, eu falei, caramba, agora eu entendi, meu. Quer dizer então que a armadura de Deus faz sentido. Por isso que existe. Você está entendendo agora? E aí eu comecei a unir as peças do quebra-cabeça. Eu falei, peraí, a resposta disso está na passagem de Daniel. Quando você pegar a sua Bíblia agora, entendeu? Você entra lá na passagem de Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13. O que vai estar escrito nessa passagem de Daniel? Eu vou ler para vocês, tá bom?
Daniel 10, 12 e 13, tá? Aqui está escrito o seguinte: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração e compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então aqui Daniel está falando o seguinte, né? Que ele fez a oração e o anjo estava vindo com a resposta, certo? Só que como ele não tinha esse entendimento, o anjo parou no meio do caminho para guerrear com o príncipe da Pérsia. Teve que pedir auxílio para o arcanjo Miguel, o arcanjo supremo. Você está entendendo? Então, visando tudo isso, falei, peraí, então eu vou criar minha reza e minha própria oração, certo? Lembrando que na Bíblia, certo, o nosso mestre, né, Yahushua, o verdadeiro, né, Jesus, como vocês conhecem, ele deixa bem claro uma coisa, né? Se creres e tudo que pedires em meu nome, se creres será feito. Então, o dever de todo ser humano, certo? Todo dia antes de sair de casa, é pedir a armadura divina. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz que o mundo já está no maligno, certo? E do portão para fora, entendeu? Não tem água doce, entendeu? Então é o seguinte, visando tudo isso, eu criei a minha própria reza e minha própria oração. E hoje eu vou dar isso de presente para vocês, certo? Para vocês fazerem da maneira correta, entendeu? Poder proteger a sua casa, a sua vida e a sua família. Beleza, família? É isso aí. Lembrando que a gente luta pela verdade, a gente quer o bem das pessoas, queremos que todos alcancem o progresso, porque é salvação individual, tá? Mas eu vou te dar esse presente hoje e essa chave, entendeu? Para você se fortalecer. Então tá. A minha reza que eu criei, lembrando que, né, existe a diferença entre reza e oração. A reza é aquelas palavras repetitivas. O Pai Nosso é uma reza, você está entendendo? Já a oração é aquilo que vem depois da reza, são suas palavras para o Pai, né? As suas petições, né? Essas coisas. Então você entendeu a diferença de uma coisa para outra, tá? Então a reza que eu criei ficou dessa forma, tá? Se você quiser, você pode anotar no papel, entendeu? Até você decorar, certo? Até você decorar, pode salvar o vídeo, entendeu? Para você aprender essa reza, essa oração, beleza? Então tá. Respira fundo, né? E lembrando que é o seguinte, um conselho que eu te dou. Quando você for fazer essa reza ou essa oração, você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir em Efésios 6:10, que é a armadura divina, vai colocar num lugar alto, né? Pode ser em cima de uma cadeira, o que for, acima da sua cabeça. A palavra diz, não adorar as imagens, nem ídolos, nem fazer isso, nem nada, certo? Somente o Pai. Mas você colocando a Bíblia acima da sua cabeça, antes de orar, você está colocando a palavra do Pai acima de você. Você está começando a entender agora? Beleza. Então, quando você vai fazer sua oração, você vai colocar a Bíblia aberta, tá? E vai fazer da seguinte forma, certo? Respira fundo, relaxa, esquece de tudo que tiver em sua volta, entendeu? Imagine o Pai soberano, eterno, Eu mesmo. entendeu? E vai pronunciar a seguinte palavra: Altíssimo Pai, supremo nas alturas, louvado, bendito, amado, seja o teu nome, Yahuwah.
venha o teu reino, Yahushua. Seja feita a tua vontade, Altíssimo Supremo, assim na terra como nas alturas. O pão nosso de cada tempo nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mantenha-nos na sua proteção e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder supremo, a cidade santa, o Filho Yahushua, o controle de tudo. Que assim seja. Está feito, está feito, está feito. Yahuá. Tá? Beleza. Essa é a minha reza. Tá? Agora, a oração com consciência, certo? Lembrando da armadura divina. E aí vai vir a sua oração, né? Primeira coisa a fazer é agradecer. Pai, eu te agradeço por tudo que eu tenho e por tudo que eu vou ter. Eu te agradeço, Pai, pela sua proteção divina sobre a minha vida. Pai, dai-me o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da verdade e o calçado do evangelho. Dai-me Yahushua, dai-me a sua palavra, dai-me a sua presença, que assim seja. Certo? Pai, abençoe seus anjos e arcanjos na batalha espiritual por nossas almas nessa hora. Triplica a força deles. Dai o progresso, a vitória para cada um deles agora. Reveste todos eles com a sua armadura divina completa. Eu te peço tudo isso, Pai, em nome do seu Filho, Yahushua, Yahushua Hamashia. Pai, visita todos os moradores de rua, todos que estão nos hospitais, nas cadeias, passando por dificuldade nessa hora. Intercede por eles também, Pai. São todos os nossos irmãos, são todos os teus filhos, estão em menos condições que as nossas. Pai, abençoa a minha casa, a minha família, a minha vida. Entra na minha frente das minhas decisões, no deitar, no levantar, no falar, no caminhar. Dai-me as palavras certas nas horas certas. Dai-me as atitudes certas nas horas certas. Tá começando a entender? Pai, triplica a minha força, Pai. Abençoe minhas decisões. Eu te peço tudo isso, Pai, em nome do seu Filho, Yahushua, Yahushua Hamashia. Bendito, infinito, rico e eterno, e está vivo, ó Pai Altíssimo, Yahuá, para implantar o seu reino, a cidade santa, aqui na terra. Que assim seja. Está feito, está feito, está feito. Aleluia, Yahuá, aleluia, Yahushua. Você entendeu agora? Então, você pronunciou os nomes corretos, você pediu a armadura divina para você, você pediu a armadura divina para o seu anjo, você intercedeu por aqueles que estão em menos condições que você está entendendo? E pediu a proteção divina, a luz do Pai Altíssimo. Então, família, esse é meu presente para vocês, tá? De coração, de verdade. Nas minhas aulas anteriores eu mostrei a tradução dos nomes, o verdadeiro nome do Pai, que vem do tetragrama sagrado YHWH, que no hebraico Yahuá, que no português eu sou o eterno, eu sou o que sou, e o nome do Filho Yahushua, porque se Yahuá eu sou o que sou, Shu em hebraico significa salva, então ficaria eu sou o que salva. Vocês estão entendendo agora, pessoal? A origem dos nomes, eu expliquei isso nos meus outros vídeos, tudo comprovado, certo? Então, pessoal, esse é o dever, né, de todo filho de Deus, pedir a armadura divina dele todos os dias, certo? Não é brincadeira o que eu estou falando. Agora é 3h30 da manhã, você está entendendo agora? 3h30, 3h30 da manhã, certo? Estou fazendo esse vídeo para vocês com muito orgulho, com a consciência que construiu um caminho correto para vocês que estão na igreja, entendeu? Alcançar a salvação, vocês estão entendendo? E antes que tudo chegue ao fim, o anticristo, a marca da besta,
tudo. Eu tô armando vocês aqui hoje, certo? Tô dando esse presente para vocês terem consciência de fazer uma oração correta, certo? Se revestindo de toda a armadura divina do Altíssimo, ainda pedindo para ele fazer o mesmo pelo seu anjo da guarda, para sua oração chegar, para sua resposta chegar. Vocês estão entendendo agora? É isso aí. Para mim é um orgulho o que eu tô fazendo, certo? Tô fazendo algo pelas pessoas, entendeu? Não vou ser mais um que chegou nessa vida, só pensou no próprio umbigo, entendeu? Conquistou as coisas, morreu e foi embora. Hoje eu faço algo pelo coletivo, pelas pessoas, certo? Eu mostro a luz para as pessoas, o caminho, entendeu? Para elas trilhar. E ó, da palavra, viu? Da Bíblia, viu? Certo? É isso aí. Tamo na luta pelo verdadeiro, entendeu? Que o nosso Pai Altíssimo Yahuwah abençoe sua casa, sua família, e que o Filho Yahushua permaneça do seu lado até a consumação dos séculos. Que assim seja, certo? Boa semana, família. Tamo junto.